2 Coríntios, capítulo 3. Eu quero ler do verso 12, cada um leia um versículo até o 18. Pois tal esperança servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até no dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando se converteram ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Qual era a razão de Moisés colocar o véu sobre o seu rosto quando ele descia do monte? O rosto dele brilhava, né? As pessoas não conseguiam olhar. A glória era tão... que as pessoas... Será? Bom, Mas disse que depois o brilho ia acabando e ele continuava com o véu. a proporção que ele ia convivendo com as pessoas, ele ia perdendo. O que Paulo está falando aqui, Paulo está falando uma crítica. Está dizendo, nós não somos como Moisés. Pastor, eu entendo assim, ele subia ao monte, tinha um encontro com Deus, recebia a glória, descia. A proporção que ele ia convivendo com os homens, ele ia perdendo aquela glória, o brilho, o não sei o quê. Então ele tinha que voltar para receber Eu mais. sei, mas qual a É igual razão do véu? Se você olhar Êxodo 34, tá? Você entende o que Paulo está dizendo, 29 a 35. Você começa a entender o que Paulo está dizendo. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo que lhe tinha sido ordenado. Veja, Moisés descia com o rosto brilhante. E ele falava aos filhos de Israel. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação da glória. Então, ele, como a glória ia indo, ele colocava o véu. Ele não queria que as pessoas percebessem que ele estava perdendo a glória. Hein? Leia Coríntios aí. Está entendendo? Ele vinha com o rosto descoberto e falava à congregação. Quando a glória estava se desvanecendo, ele colocava O véu. O que nos dá a entender? Paulo está falando de uma coisa muito séria. É que a gente muitas vezes não passa, porque a gente aprendeu isso que Moisés colocava por causa da glória. Não, ele estava colocando porque a glória estava indo. A aparência.
você não quer perder a pose e a aparência perante as pessoas. Será que também não tinha um pouco de inocência, que talvez ele imaginasse que botando o véu a glória sairia mais devagar ou algo do tipo? Veja, você está em lugar de destaque. Moisés é o grande vulto do Velho Testamento. Capítulo 18, Deuteronômio, versículo 15, ele diz: Deus suscitará um outro profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. O que ele está dizendo? Que Deus ia levantar de Jesus. Ele faz uma profecia, mas ao mesmo tempo ele está querendo ter uma aparência. Ele vinha com a glória e falava aos filhos de Israel. Quando ele ia desvanecendo, ele metia o véu para não ver ele voltar ao natural. Qual é a nossa visão perante as pessoas? Muitas vezes você quer que as pessoas te vejam como um cara espiritual. Achei que ele está errado. Hein? Eu estava pensando nisso, ele aparecer. Assim, Exatamente. Tem Isso é tendência nossa. Está entendendo errado. Hein? Achei que Mas ele a gente pensa ao primeiro momento que é glória. Porque ele está dizendo aqui, leia na sua Bíblia o versículo 13. De Coríntios, né? Coríntios, 2 Coríntios. Eu já estava Porque é a sua linguagem, a linguagem de hoje, né? A NVI, sei lá. 13. 13. A terminação. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Desvanecia. Hein? Aqui na King James fala para que o resplendor em seu... Para que não observasse que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. Dissipando. Então ele botava o véu, não era por causa da glória, era porque ela estava indo embora. É diferente. Então, pastor, eu posso fazer um paralelo aí. Na linguagem de hoje é que estava desaparecendo. Desaparecendo. Quando Jesus fala da hipocrisia dos fariseus, por exemplo, É isso aí. eles ficam nas praças, aquela coisa toda. E há muitas pessoas hoje que querem mostrar uma realidade que não é. E as redes sociais é um exemplo. Os status e os bom dias de Deus cristianos. Isso tem muito a ver com liderança. Que eles querem mostrar uma espiritualidade que muitas vezes não tem. Tá? E Paulo, nesse ponto, ele é muito duro. Ele está falando de Moisés. Moisés era um vulto que o povo... E olha só, isso influenciou toda uma nação. Quando Jesus aparece no cenário, no capítulo 9 de João, versículo 28, eles falam assim: nós não temos nada, porque nós somos descendentes de Moisés, nós somos filhos de Moisés. Porque o que eram os fariseus? Dissimuladores. Eles tinham uma aparência e Jesus chamou eles de sepulcro caiado. Que eles tinham uma aparência, viviam dentro dessa aparência, mas não tinha nada do amor de Deus, de misericórdia. Muitas vezes nós não queremos expor as nossas fragilidades. E Paulo está exatamente... Quando a gente olha ao primeiro momento, a gente tem um conceito, porque muitas vezes nos é ensinado na escola bíblica que é... Toda a vida, desde quando eu me entendo o crente, eu vi ensinar isso aí como sendo a glória de Deus, por isso que eles não... Mas quando você começa... Hein? O véu do texto Caiu hoje. Ele está dizendo, nós não somos como Moisés. Tá? Que ele punha o véu porque o negócio estava desaparecendo. Eu imaginava assim, que nós não somos como Moisés, porque não precisamos mais do véu, porque Jesus esclareceu. Mas numa lógica, pensando,
Por que ele não queria expor a glória se ele está brilhando? Não, mas ele expunha. Não, nesse pensamento que havia. Ele expunha, ele conversava. Ele tapava. Só que quando ela ia Esse desvanecendo, que ele glória. colocava o véu. Porque a imagem que ficaria era a última, o rosto dele brilhando. Brilhando. Então, é a questão da... E Paulo é muito duro. Se você olhar no capítulo 2 de Gálatas, ele pega Pedro por causa desta dissimulação. Tá? E ele fala, você é repreensível. Você sendo judeu se mistura com gentios. A hora que vê os judeus, você se afasta. Sai de fininho. Sai de fininho. Vai sair de fininho. E muitas vezes nós também. Tá? A gente precisa entender, enquanto tiver o véu em nosso coração, nós não seremos transformados. A Bíblia diz que, Paulo está dizendo que até hoje, no tempo dele, nas sinagogas, as pessoas liam a palavra, mas o véu estava sobre o coração. Eles não percebiam a mudança, religiosidade. E a gente é muito habituado a isto, conveniência. A gente passa a vir à igreja e nos habituamos. A essência do Evangelho é transformação, parecer com Jesus. A nossa caminhada é assim. E a gente olha no novo convertido, esta mudança, que quando a pessoa vem para Jesus, há uma mudança rápida e intensa. E chega a determinado momento, estaciona. Se você estiver na igreja há muito tempo, você vai olhar isso. Qual é o problema? A influência do meio ambiente neutraliza a transformação de Jesus. Porque nós somos como os fariseus. Se uma pessoa buscar muito o Senhor, você chega até para ela e fala, para que tanto assim? E Deus quer nos transformar. Olha, se vocês olharem a palavra de Deus, o padrão de Jesus na nossa vida é muito alto. Capítulo 3, versículo 12 de Filipenses, Paulo diz, eu não sou perfeito, mas eu caminho para o aperfeiçoamento, busco. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado. Agora, por Cristo Jesus. Leia o 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ele está pedindo aos crentes que olhem para ele e que o imite. Mas quando ele foca em Jesus, ele fala, não cheguei lá. Eu não sou perfeito ainda, mas estou caminhando para o aperfeiçoamento. Ele vê um alvo muito grande. Isso o apóstolo Paulo, que está falando que não é como Moisés, que corrige Pedro, tá? Pela dissimulação. Esse homem, ele olha para Jesus, ele vê, eu sou tão pequeno diante da grandeza do caráter de Cristo. Eu caminho para o aperfeiçoamento, tendo como propósito o alvo, o prêmio, a vocação que é Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos este homem que manda todos nós, olhe para mim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ao mesmo tempo, ele olha para Jesus, ele fala que está longe do ideal. Como deve ser a nossa caminhada para o Senhor? Nós temos que abrir o coração, tirar o véu. Enquanto tiver véu, nós não seremos transformados. Eu falei ali de manhã, e é uma coisa muito séria, que a hora que você pega a pensar no momento da igreja, hoje,
É difícil. Eu não sei como a igreja está convivendo. Eu vi ontem uma postagem daquele camarada que foi... Como é? Negócio de... Esse Hipólito. Diego Hipólito. É. Ele falando que é evangélico. Foi lá no Bolsonaro. Com Bolsonaro, falando que é evangélico. E esses dias declarou que tem um homem lá. Ah, mas ele é gay. Mas como? Mas desde de sempre. Mas é por causa do... Mas como? Veja, o evangelho é transformador. Uma pessoa se declara gay, declara que tem um namorado e declara que é evangélico. Que evangelho é esse? Não transformou. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos afirmando que daqui a 15 anos, a metade das igrejas lá estarão aceitando o homossexualismo. E vai ter líder, tudo, chefe de louvor, tudo assim. Aqui nós já não temos igreja que faz o casamento homossexual, tanto de homem quanto de mulher. Deu uma confusão nessa semana de uma postagem, acho que de uma pastora, algo assim, que foi um casamento gay que ela fez. E teve Fez um ensaio, né? Teve um ensaio fotográfico do casamento. Ah, você viu? Sensual, A né? esposa do pastor posou nua, fez um ensaio fotográfico. A esposa do pastor. Olha aí. Posou nua. Agora, aí, pastor, eu venho para a palavra, né? Agora eu vou fazer igual o senhor. É preciso que haja os escândalos, mas ai daqueles por quem o escândalo vier. Mas isto está disseminando no meio porque as pessoas estão fugindo da palavra. Sim. A Bíblia é a palavra de Deus e ela não muda. Ficarão de fora essas pessoas. Não tem jeito. Então você não vai chamar a pessoa para a igreja prometendo o céu, sabendo que a Bíblia não vai levar para o céu pessoas assim. Mas tem pastores pregando isso, né? Assim, pregando, eu tenho um pastor que é super famoso aí, ele prega, ele não fala exatamente assim, mas ele prega assim, não, mas você pecou, você não precisa ficar com a consciência tão pesada. Porque Jesus veio para perdoar. Mas assim, ele não fala assim, então Jesus perdoou, né? A partir daí você não faça mais. Não, ele fala assim, não, você tem que vir para a igreja do jeito que vocês estão. Você está no adultério, você está não sei o quê, no homossexualismo, tem que vir para a igreja. Sim. Ele não fala assim que você tem que deixar aquilo, entendeu? O perdão só vem depois do arrependimento. Arrependimento. Se a pessoa está indo e não... Não, pois é, e ele não fala que tem que deixar, né? Ele fala que Jesus vai perdoar, Jesus vai perdoar. Veja que isso é comum. Se a gente não for confrontado, você vê Davi. Qual foi o problema de Davi? Davi pecou. E ele encobriu o pecado. E a mulher disse, eu estou grávida. Aí o negócio apertou para ele. Ele falou, agora o negócio vai pintar, porque eu sou o rei. Davi voltava das guerras, havia uma cantoria. Davi matou dezenas de milhares, matou 1000. Então ele tinha uma fama e ele queria preservar a fama. Aí a solução falou, olha, Joabe, manda Urias ficar na frente para matar esse cara. Um abismo chama outro abismo. Chamou outro abismo. Aí quando ele matou o general, ele assume a mulher e fica por 1 ano com o pecado oculto. No Salmo 32 e 38, ele fala das consequências desse pecado oculto. Ele diz, os meus ossos envelheceram, de noite eu gemia a noite toda na cama, rolava de um lado para outro por causa do pecado. E será que eles tinham essa noção que era por causa desse pecado? Ah, eu acho que tem. Tem. Consciência, né? Veja como ele começa o Salmo 32. Ele fala, feliz é o homem. Cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Esse pecado ele faz, esse salmo ele faz depois do confronto. Fala, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim.
o meu humor se tornou em sequidão. Então, você vê o peso. Por quê? Porque ele estava numa posição, ele tinha chegado numa posição de louvor do reino. E agora, como expor? Até que um dia Deus levanta o profeta. Tem um texto, tem 2 textos na Bíblia. 1 João 1,9 e Tiago 5,16. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tiago 5,16, todo mundo tem que saber de cor. Tiago, o quê? 5,16. Confessai os vossos Confessai as pecados. vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Veja, uma pessoa que está vivendo um pecado, confessa a Deus, o texto diz que Ele é fiel e justo para perdoar o pecado. Uma pessoa viciada, qualquer tipo de vício, inclusive pornografia, ele confessa e volta a fazer o mesmo caso. Ele confessa e volta. Enquanto o pecado é perdoado, mas não é curado, a cura vem com confissão ao outro. Hein? Ele pede perdão, mas ele não tem força para se libertar. Daqui a pouco ele volta a fazer a mesma coisa. Agora, a hora que você confessa para uns aos outros e pede ajuda, você é liberto. A Bíblia é séria. Dificilmente alguém tem força suficiente para pedir perdão a Deus e seguir um caminho novo. Geralmente ele cai. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu imaginava assim, que não é sobre a Bíblia, que homem ao máximo e mulher única era um cursinho, como qualquer um que todo mundo faz aí, e faz o curso, já está enjoado de tanto fazer curso. Só que eu tenho visto no Mulher Única, que eu estou ajudando a Virgínia, umas curas tão grandes, umas curas do coração, da alma. Eu estou falando isso aqui para que os que não fizeram se animem a fazer, porque não são todos os grupos que às vezes surtem um efeito tão grande. Mas no que eu tenho participado, eu tenho visto assim, eu chego e conto para Hércules. Falo, meu Deus, às vezes a pessoa está anos e anos e anos e anos e anos, uma coisa lá dentro do coração. E pela palavra e com as lições, a pessoa confessa e depois você vê a pessoa começando... O semblante muda. Aí depende da pessoa, se ela vai continuar tratada ou se ela vai voltar às mesmas coisas que ela fazia. Mas é a Bíblia. Se você tiver dificuldade, você pede perdão, Deus perdoa. Mas se você não tem força para largar, confessa, pede ajuda. E a Bíblia complementa esse versículo dizendo que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, quando nós intercedemos por alguém, nós estamos pedindo a força de Deus e a pessoa. Se a pessoa ela teve coragem de abrir o coração, é que ela precisa e ela está querendo ser curada. E a Bíblia não fala para confessar e ser perdoado, confessar para ser curado. Então nós precisamos aprender a abrir o coração. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então passa pelo arrependimento. Mas é muito sério a nossa situação perante Deus. Tem muitas coisas que nos travam.
E nem todo mundo tem facilidade de abrir o coração para ser tratado. Nem todo mundo. Você vê pessoas na igreja que sofrem, que tem trauma oculto e não quer se libertar, ou por vergonha, tá? Ou porque acha que isso não tem valor nenhum. A melhor coisa é entender a liberdade que Jesus nos deu na cruz. Viver livre de todo tipo de corrente. Porque é tipo grilhões. Essas coisas que nos acontecem, ela nos prende para a vida. Você não desfruta de Deus o que Deus já conquistou para nós. E fica na igreja, muitas vezes sofrendo. Nós precisamos estar livres. Eu quero mais de Jesus. Então abra o coração e pede ajuda se tiver necessidade, para Deus nos limpar completamente. Versículo 14 diz: mas o sentido deles estão se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Engano, irmãos. Engano pessoal. As pessoas vêm para a igreja e vivem debaixo do engano. E uma das razões do engano, Tiago avisa, lá no capítulo 1, versículo 22. Ele fala: não sede apenas ouvinte, mas praticante. Ele diz: enganando-vos a si mesmo. Quando eu não tenho consideração à palavra para vivê-la, eu estou me enganando. Está perdendo tempo. É essa possibilidade que a gente admite para nós. Veja, qual é o final da nossa jornada aqui? Nós queremos ir para o céu, morar com Jesus. Mas a gente sabe a regra. Jesus disse que esse caminho, a porta é estreita. Então você já tem que largar toda a bagagem. E a bagagem do coração é a que mais contamina. Mas o engano, ele abate na nossa mente e nós achamos que não precisamos nos livrar dele. Maledicência, murmuração, contenda, ira. E a gente vai carregando, porque isso é foro pessoal. Você só explode muitas vezes em casa ou no ambiente. Na igreja tem cara de santo. E aí você pensa que está subindo. Como você vive no engano, você está descendo. As pessoas deveriam ser sinceras com ela mesma. Por isso que o conhecimento é fundamental. Conhecer a palavra. Porque senão você vai se iludir. A Bíblia diz: não sede apenas ouvinte, mas praticante. O que nós precisamos? Trazer uma prática de vida que nos transforme. Tá? Trazer uma prática de vida que nos transforme. O Evangelho é transformador. Paulo dizia: não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder para a salvação. Salvação é boa nova que muda a rota nossa. O arrependimento é aquilo que você está indo nessa direção. Você ouve, se arrepende, você muda de direção. Você está caminhando para o inferno, você muda para subir, para viver para o céu. Mas você muitas vezes, no meio da igreja, você começa a ver coisas, não se espelhar na palavra e começa a adotar padrão. Será que com esse padrão eu vou para o céu? Mas eu
você fica falando na minha cabeça. Eu quero ir para o céu. Aí para o céu você sabe, Eu tem que sei. viver a Bíblia. Mas eu também, eu sempre creio que a vida cristã, o céu tem que começar aqui. Ué, A mas partir isso... de mim. Mas, veja, seria ideal que toda a igreja resplandecesse Jesus. Mas você sabe que é difícil. Ir para o céu todo mundo quer, assim como também ganhar na loteria sem jogar. Todo mundo sonha isso, né? Pô, achar um bilhete que deixar lá dentro. Mas para o céu também precisa disso. Precisa. Nesse aspecto, pastor, que você está falando de arrepender, de confessar, Apocalipse 2:5 fala que a gente tem que lembrar de onde caiu. É um processo, arrepender e voltar às boas obras, né? Porque as pessoas às vezes pensam só em chegar e confessar e está tudo certo. Mas se ela não entender que aquele ali é um ponto fraco e fazer um processo para não se permitir cair mais naquela cilada, não funciona. Acho que esse é um grande erro, né? Que as pessoas às vezes pensam que o processo é só arrepender, Jesus perdoou, então toca a vida. Caiu de novo, arrepende, nesse ciclo. Provérbios 28:13 diz: aquele que confessa e deixa, esse é o entendimento, alcança a misericórdia de Deus. Eu acho que Deus pensa assim: pô, se esse cara confessou, você se arrependeu, Não vai fazer deixar. de novo. Mas às vezes Veja bem, é o que eu penso. A confissão não é fácil. Quando você abre o coração para alguém, ou você tem que pedir perdão a alguém por causa de um deslize, dificilmente você vai cometer o mesmo erro. Porque você se expôs, hein? Eu acho que não é. Porque a Depende pessoa da já cabeça da tem, pessoa. depende, porque a pessoa já tem aquele tipo de fraqueza. Se ele não batalhar, se ele não... Eu sei. Veja, você fere uma pessoa e você sabe que ela está ofendida com você. Você tem que ir lá acertar com ela. Você vai acertar com essa pessoa e você não vai recair mais nesse erro, dificilmente. A não ser que você não tenha temor, ou, como diz, sem vergonha. Sem vergonha, fala e faz ali na frente. A Bíblia não é assim. Aquele que confessa e deixa. Eu errei contra você. Dificilmente você vai incorrer. Isso torna padrão na sua vida, desde que você tenha temor da palavra de Deus. Eu machuquei alguém, eu vou lá pedir perdão. É a mesma coisa quando nós pecamos. Tá? Porque pessoas que pedem perdão e repetem ali na frente, se torna farisaico. Não é fácil não. Tá? Uma pessoa dessa é aquele pecado que nós chamamos de pecado costumaz. A pessoa não tem prazer. Não tem prazer em se libertar. É aquilo que acho que desde que falou. Peca, pede perdão. Peca, pede perdão. Acho que foi Arnaldo. Foi. É por isso que começa a aparecer igreja de homossexual e tudo mais. Peca, pede Cada perdão. um constrói a igreja que ele quer. E não é assim. Deixou o protestantismo de lado, Isso aí. que é somente a palavra, né? Mas ninguém quer ser radical mais não, porque se você tem essa postura, você é religioso, fanático e doido. Aí o que você faz? Pode tudo. O evangelho pode tudo.
Agora, eles podem tudo até para manter a igreja cheia, né? Porque senão se você- tiver... Mas olha, não tem como não ser radical. Não, sim, a postura tem que ser o essa. Evangelho. Mas a postura correta é essa. Mas aí o que entra? Nada a ver. E aí você vai aceitando coisas e o mundo entra dentro da igreja. Dentro da igreja. Daqui a pouco nós vamos ter que inventar outro nome, que evangélico já é uma Já estão surgindo novas coisas. palavra. Você, misturada. e outra coisa muito é a postura do crente como postura mundana. Costumes, né? Não transforma. A gente olha com tristeza. Há uma estatística dizendo que no meio evangélico 75% dos jovens têm prática sexual regular. Cantam, tomam ceia. E aí? Vai para o céu? Não vai. Perdeu-se o temor. Outra coisa é o adultério. Pessoas convivem na igreja, você olha para a testa dela e está lá dizendo. Outros saem por causa dessas banalidades. Deus perdeu o sentido. Nosso Deus é um Deus santo. É o engano que nós carregamos. Nós ouvimos a palavra, lemos a palavra, mas não praticamos a palavra. Não trazemos para uma mudança. Esdra foi o criador das sinagogas. Capítulo 7, verso 10 de Esdra diz que ele tem um propósito no coração. A Bíblia diz: Esdra propôs no seu coração ler a palavra, viver a palavra e praticar a palavra, ensinar a palavra. Então ele tinha um propósito. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e seus direitos. Então ele tinha leitura, prática e ensino. Ele frutificava. Por isso que as sinagogas floresceram. Ele cria isso na Babilônia. E quando ele vai para Jerusalém, ele introduz as sinagogas, o ensino regular da Bíblia. Só que mais tarde eles transformam isso em religião. Religião deforma todo o princípio do Evangelho. O Evangelho é novidade de vida. Deus é um Deus de novidade. Nós precisamos ter o coração aberto a isto. Então nós devemos ver o véu do engano, para a gente não ser iludido pelo engano pessoal, achando que está subindo e você está descendo, achando que vai para o céu e você vai indo para o inferno. É muito sério. Na minha terra tinha um dizer: céu da boca da onça, né? Lá tem muita onça, o cara está descendo, cai dentro da boca da bicha. Então nós temos que ter cuidado para não viver com esse véu. A Bíblia diz, os sentidos botaram, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é tirado. Então ele está dizendo que a conversão a Cristo, o véu é tirado, aí começa a revolução da nossa vida. A transformação, ela é originária quando o véu é tirado. E nós precisamos entender isso. No Velho Testamento havia uma prática
quando acontecia qualquer desastre, as pessoas rasgavam as suas vestes, mostrando uma contrição e uma pena. Tem uma história na Bíblia que uma vez o rei, visitando um lugar, e aí uma mulher saiu ao encontro. Você lembra dessa história? Ninguém lembra. E ela falando que tinha comido o filho. Sim. Hein? Ela combinou com a outra. Né? Com a Hoje outra. nós vamos comer meu filho, amanhã é o seu. É o seu. E aí o rei sabe da história, ele rasga a roupa e ela vê que ele por baixo, ele estava de luto. Porque era uma situação crítica. A nação estava passando fome. Está lá em 2 Reis, capítulo 6, se não me engano. A nação estava passando fome. Então o rei estava de luto, mas ele estava com a vestimenta real. E aí quando ele ouve a história que a mulher tinha comido o filho e queria comer o outro também, e a outra não queria, ele ficou mais desesperado. Se não me engano é 6h30. Depois você come canjica lá que eu esquentei. Uai, tem canjica também? Eu não trouxe nas... Você tem que fazer um curso de bariátrica, que depois o pessoal come. Ontem tinha comido vinho, E aí não retira, de manhã, à tarde e à noite, hein? Bariátrica aqui. Exato. Ou o pessoal come demais, gente. Não sobrou o pão, ia dar o cachorro quente para as crianças. Tem muito molho, mas não tem pão. A Ira estava de luto. Joel capítulo 2, versículos 12 e 13, ele fala para não rasgar mais roupa, rasgar o coração. Tá? Ele fala, não rasgue mais as roupas, não faça isso, rasgue o coração. Não adianta, para transformar a nossa vida, nós temos que rasgar o nosso coração. Que antes o pessoal vivia com um sinal externo, Externo. né? Era a posição da sinagoga, rasgar as vestes, jogacinhas sobre o corpo. Rasga o coração, não as vestes. Não as vestes. 2:13. 2,13. Joel só tem 3 Eu capítulos. lacerai o vosso coração e não as vossas vestes. Fica grudado. É que sua Bíblia nunca foi aberta nele. Por isso que gruda as folhas. Não, é quadrada. Passou o óleo ali na Não, aqui sim. Ele fica assim para dizer que ele coloca a Bíblia. Então, a nova aliança que Deus prometeu, tanto em Jeremias 31, quanto em Ezequiel 36, ele fala lá na frente, eu vou escrever as minhas leis no vosso coração. Vai implantada pelo meu Espírito no vosso coração. Então nós precisamos abrir, rasgar o coração, a ação do Espírito de Deus, mediante o agir poderoso da palavra, para transformar a nossa vida. Então ele está dizendo que quando nós tiramos o véu do coração, rasgamos o coração, Deus começa a trabalhar no nosso coração. E ele diz, aí, ele diz no 17, uma doutrina, né? Ora, o Senhor é Espírito. O que é Espírito? O Espírito é sem forma. Deus é Espírito. Tem hora que eu fico refletindo
Porque nós conhecemos a forma humana. Jesus é forma humana. Embora seja espiritual, mas ele tem uma forma como a nossa. Deus não tem forma. Na Bíblia ele se apresenta com olho, com mão, com pé, para nós entendermos. E quando eu vejo o poder deste ser, desta pessoa, se você parar para pensar na criação, Deus não elaborou uma planta do universo. Deus apenas disse: haja. Não teve um rascunho. Não teve um rascunho. A mente, por isso que Paulo diz: quem instruiu a mente do Senhor, para que o possa entender. Você fica pensando, a nossa mente é muito pequena para a grandiosidade da mente de Deus. A ciência está pesquisando, tem várias ciências e tem coisas que estão sendo descobertas. E Deus fez isso assim. Eu penso o seguinte: Deus falou, quem é a palavra que agiu? É Jesus, porque Ele é o Verbo. Então Deus falou, Jesus entrou em cena, criando através da ação poderosa do Espírito. E as coisas brotaram. E esse Deus, capítulo 1, verso 3 de Hebreus, fala que Jesus é o resplendor da imagem de Deus e Ele sustenta todas as coisas pelo poder da palavra dele. Não é isso? Então leia. A qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra. Então, Ele sustenta todas as coisas pelo poder da palavra. Então, quando você fala Deus é Espírito, a gente não cria forma. Eu não sei se é visível, mas deve ser um brilho, porque a Bíblia, Paulo diz, Ele habita com a glória inacessível, que homem algum viu e nem pode ver. Então esse Espírito é um Espírito de glória. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus fala: Moisés, você não pode, porque se você me ver, você vai morrer. E quando você olha o capítulo 4 de Apocalipse, que João é chamado para o céu, e ele vê lá os anciãos que representam a igreja e Israel, e todos em adoração com os 4 animais, a hora ele fala assim: quando eu ouvi a voz do que estava no trono, todos nós caímos de rosto em terra. Quando você começa a pensar neste ser espiritual, com essa força de glória, e nós o veremos um dia como ele é. Porque o nosso corpo será transformado. Paulo diz em 3:21 de Filipenses que o nosso corpo abatido será revestido de um corpo de glória. Aí nós estaremos na mesma dimensão de Deus. Nós vamos vê-lo. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Então, a condição para ver Deus, a condição para ver Deus é um corpo de glória. Por isso que Paulo, no capítulo 12, 2 Coríntios, ele fala: eu conheço um homem
que foi ao terceiro céu, o trono da glória, que se foi na carne, eu não sei, se for no espírito, eu não sei. Tá? Mas ele sabe que foi, porque ele não pode. Corrupção não pode entrar no céu. Foi tá? ele mesmo. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Quando ele fala, eu conheço esse homem, que se foi na, nem ele pôde identificar se foi em espírito ou se foi... Porque carne não pode. É. Para ver a esplendor da glória. E ele diz o seguinte: ele ouviu coisas inefáveis. Na minha versão diz, não entendo exatamente como é que esse homem chegou lá. Deus o sabe. Deus o sabe. Maravilha. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Ele não conta. Tem coisas que Deus te mostra que não é para contar. Quem é sábio não conta. São experiências pessoais. Antigamente, havia no meio da igreja muito. Por isso que eu falo da história. Historicamente, a igreja, muito arrebatamento de pessoas. Tinha pessoas que eram arrebatadas por alguns minutos, outro por horas, outro por dias. Arrebatado mesmo. A cabeça da gente. Não. Você está falando de Deus. Eu acho que a gente nunca vai entender. Por quê? Mas o tamanho, as coisas. Não tem nesse coisas corpo aqui. que você não Só depois. sabe. Agora, é Deus, Filho, Deus Pai. Deus Pai e Deus Espírito Santo. Então, por intermédio do Espírito Santo, você pode sentir Deus. Não, sentir você sente. Deus é uma pessoa. Eu digo sempre, Deus é uma pessoa Pode tangível. Sentir Ele falando com você, te orientando. Porque há uma comunicação espiritual. Quando você está retamente diante de Deus, ninguém tira a convicção da salvação. E como que você sabe isso? A Bíblia tem a resposta. Romanos 8 e 16. Então, isso é inconfundível. Tudo na Bíblia tem resposta. Então, você pode... O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, isso é indubitável. Você tem a confirmação. Se você não tem, precisa se arrepender e entregar a Jesus. Porque essa é a convicção. Então, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E a nossa ligação com Deus, que é espiritual, é por meio do Espírito. Tá? Não é carne, é Espírito. No versículo 9, Paulo diz: aquele que tem o Espírito, este é dele. Se você não tem o Espírito, você não é dele. Tá? Então, a nossa ligação com Deus é espiritual. Porque Ele é Espírito, Deus é Espírito. Então, o nosso sentir, o nosso gozo, a nossa paz, a nossa alegria, toda ela é espiritual. Por isso que a Bíblia diz, o fruto do Espírito é alegria, amor, alegria e paz. Tudo é espiritual. Então, crente que ama, que tem alegria, que tem paz, ela vem de Deus. Porque é espiritual. A natureza pode produzir uma paz passageira, uma alegria passageira. Ontem, com o campeonato, teve gente que se esbaldou. Vai ver hoje se tem alegria. Mas é engraçado porque eu assistindo. Hoje a conta chega, né? Hoje a conta chega. Amanhã tem que pagar. A gente estava na frente da TV, a gente assistiu o jogo, tava todo mundo tipo, não vai dar certo. Aí, quando rolou os gols, todo mundo ficou muito feliz, muito eufórico. Deu uns 10 minutos depois, tava todo mundo deitado assim, tipo. Tá? Acabou. Já a alegria do Senhor é diferente. O 5:18 de Efésios, Paulo retrata muito bem isto.
Ele diz: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O povo era acostumado a se alegrar bebendo. E Paulo estava colocando uma troca, uma alegria perene que vem do Espírito. Essa não tem circunstância. E a alegria do Senhor é Nossa força. E o tempo, assim, não precisa de nada, né? Você está feliz Precisa. sem ter motivo. Isso aí. Sem ter motivo. Exatamente. E às vezes tem motivo até para você estar triste, mas você não está triste. Não está triste. Porque é espiritual. Então, se você estiver ligado com esse Deus espiritual, você vai ter, mesmo deitado, mesmo num leito de enfermidade, ninguém tira a alegria. Tá? Mesmo na maior a alegria do Senhor, ela vai estar com você, porque é espiritual. O que tira a alegria é pecado. O pecado faz separação. Então ele está dizendo que esse Deus é Espírito. Nós não sabemos a grandeza de Deus. Isaías 40 diz que os mares, todos na mão de Deus, são como gotas. Você demora 10 horas para atravessar o Atlântico, só o Atlântico, hein? De avião, hein? De avião. Pacífico é maior ainda. E tem outros mares. A Bíblia está dizendo, se não me engano, no versículo 26. Está dizendo que isso tudo na mão do Senhor é gotinha. Não é isso? Levantai ao alto os olhos e veja. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Aí está contando esse. Mas tem um que fala que os mares na mão do Senhor, do nosso Deus, é como gotas. Então nós temos um ser. É o 15. É o 15? Para o Senhor, todas as nações do mundo são. São como uma gota de água no balde. Não é antes. É antes. É o 12. Ah, é? Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos? Das mãos. Tá? E todas as nações são gotinha no balde. Gotinha no balde. Então, quando você começa a entender a grandeza de Deus, você sente-se seguro. Você precisa crer. Tá? Porque a Bíblia, o Isaías 40 mostra a grandeza de Deus. Eu tenho hora que eu não entendo. Pessoas que sabem, mas na hora da pressão as pessoas vacilam. É porque não foi transformado. Tá? Na hora da pressão. Que grande. Olha. Não seria falta de fé. Transformação. Confiança, né? Transformação. Um Deus que as nações, quando você começa a olhar a ciência, qual é o tamanho do universo? Hein? Infinito. Não se pode medir. E aí diz que isso tudo é gotinha no balde. Os mares ele bota na concha da mão. Fala que as estrelas. As ilhas são como um grão de areia. As estrelas. Nossa. Tem bilhões de galáxias. E cada galáxia tem bilhões de estrelas. Está dizendo que ele sabe todas elas pelo nome. A hora que vem a luta sobre você e você se desespera, é que você não sabe o tamanho do seu Deus. Eu acho que aqui a gente sabe o tamanho da nossa pequenez. Por isso que a gente se desespera. Mas a gente se desespera. Tem gente que desespera. Porque a gente é pequeno. Eu acho que é porque falta confiança. Na verdade, a gente sabe isso tudo aí, mas não Aí na hora de Porque botar em somos prática, pequenos. Não confia que Deus vai resolver. Mas tudo parte da oração. E, por exemplo, Jesus fala assim: não são do mundo como do mundo eu não sou. Então você entende isso, então você gera uma confiança. Mas as pessoas, elas leem isso, mas não vivem. Não são do mundo como do mundo eu não sou. Então eu não posso ter concordância com o mundo, concordância com coisas mundanas, concordância que é tudo nada a ver.
Então, eu já perdi minha confiança, Porque já as comecei atitudes daí. não são coerentes, né? Eu vejo. É que nós precisamos entender, parar. Eu vejo sempre o seguinte: como é que eu assimilo essas coisas? Você leu o Isaías 40, é importante demais a grandeza de Deus. Mas na hora da minha dificuldade, eu não penso no tamanho de Deus. Eu penso no tamanho da minha dificuldade. Esse Deus é extraordinário. A nossa convivência com Deus nos dá segurança na hora da dificuldade. Eu me lembro quando eu tive o câncer, o pastor falou assim: e agora? Tremendo, ele tem medo de doença? Tem, o Jairo. Tem até hoje. Não, até hoje ele tem medo de doença. O que você vai fazer? Eu falei: a nossa vida está na mão de Deus. Se ele quiser me curar, ele cura. Se ele não quiser, ele me leva. Mas aquilo que me cabe a fazer, eu vou fazer. Se eu tiver que operar, se eu tiver que passar por quimioterapia, tudo isso que eu vou fazer. E eu fiz tudo isso. Tá? Mas em nenhum momento eu me desesperei. Lia nunca me viu reclamar. Meus filhos nunca me viram reclamar da enfermidade. E outra coisa, eu passei 2 anos com ela reincidindo. 2 anos. Eu chorava. Tá? Por quê? Porque quem é que foge do controle de Deus? Esse Deus que domina o universo, a nossa vida está na mão dele. Tem que ter confiança. Ontem a gente viu isso. Eu fiquei conversando com o Hermes, falei assim, do Gugu, né? Eu falei: amor, uma pessoa que deve ser que tinha tudo quanto é tipo de médico para cuidar da saúde. Tudo quanto é tipo de vitamina. Tudo. Não. E acontece um negócio assim, pô. E eu fiquei pensando, a gente... Não é nada. Ai, não é nada. Não, igual o Luciano, aquela vez que ele foi mexer lá, caiu. Graças a Deus, se recuperou bem, né? E a senhora passando na calçada do supermercado, o portão cai. Cai e mata a mulher. Gente, A vida é frágil. É muito frágil. Então nós temos que... E a gente quer Da proteção de Você já Deus. nunca. A vida é um sopro, mas as pessoas têm que tomar mais cuidado, né? Uma pessoa de 60 anos subir lá no 4 metros de altura. É achar que tem 18, né? Mas... Mas se eles fossem de 18 Ó. também, porque ele Não pode, sem segurança, né? Nós falamos o texto de Tiago na quinta-feira, ele fala de tropeço no falar. Você não tropeça num monte, você tropeça em pequenas coisas. Você vai tropeçar numa brita, você não vai tropeçar num paredão. Então, você tem que tomar cuidado, porque a Bíblia fala que nós tropeçamos e com a língua em pequenas coisas. E esse tropeço causa desastre. Se você vê uma jamanta com um bloco de cimento, de granito, você cai fora. Porque você sabe que ali não tem tropeço, ali tem morte. Mas você muitas vezes descuida com um buraco, bate a cabeça no fio. Mas às vezes a gente não descuida, eu nem te contei. Eu fui andar de lá de casa lá no calçadão, que eu não podia andar muito, e o bico do meu tênis, eu fui suspender o pé assim, bateu na ponta da calçada e eu fui de tudo. Catando cavaco, né? Aí o senhor, machucou, dona, machucou. Já falei que o velho tem que ter cuidado. Mas Hoje eu não me animo a fazer muitas coisas em casa, não. Tá? Eu fazia, hoje eu não me animo. Tem que tomar cuidado mesmo. Então a nossa vida
ela está na mão do Senhor. 3:3 de Colossenses diz que a nossa vida está oculta em Cristo Jesus. Veja, se eu estou protegido pela asa, pela proteção de Jesus, eu não posso temer. 3:3. Então eu não posso temer. Salmo 27, o salmista Davi fala muito bem disso. O que eu vou fazer para temer o homem, se eu estou debaixo da proteção do Senhor? Então, esse Deus que é Espírito, Ele é poderoso e Ele te sustenta. Agora o versículo 18, o último versículo diz: e todos nós, com o rosto desvendado, sem véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito. A transformação espiritual que o Espírito quer produzir em nós é glória sobre glória. Por isso é importante você não estacionar na vida cristã. O crente foi chamado para um desenvolvimento, um crescimento espiritual. Deus não nos chamou para estagnar. Se você olhar a posição de Jesus, o caráter, a expressão do caráter de Cristo, nós temos um longo caminho a percorrer, a não ser que a nossa visão de Jesus esteja embaçada. Se você olhar para o caráter de Cristo, você tem um longo caminho de aperfeiçoamento. E aí, se você distingue lá, é o caminho, é a posição, e eu estou aqui, o que eu tenho que fazer para me aproximar mais dele? Traçar projeto. Tudo na vida você traça plano. Você só conquista as coisas quando você projeta. Eu, com tantos anos, eu quero ser isto. Você se dedica aos estudos, se dedica ao trabalho, aperfeiçoando. Vida cristã também é assim. O problema nosso é que nós não estabelecemos metas. Onde você quer chegar? E muitas vezes nós, por uma falta, nós projetamos e não cumprimos. Quantas pessoas começaram a ler a Bíblia esse ano e não vão terminar? Eu sou uma. Eu também. Eu vou terminar. Mas tem muita gente que começa e não termina. Eu já terminei. Esse ano foi um ano bem complicadinho para mim. Eu cheguei muito perto de não conseguir. Eu passei um tempo sem ler, só que aí eu olhei para aquilo tudo e pensei, cara, os problemas da minha vida não podem ser mais importantes do que meu Deus. Isso aí. Não pode ser. Tá? Isso é disciplina. Você tem que... É aquilo que Paulo dizia: eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão. Porque eu preciso continuar. E cada vez que você ler a Bíblia, você descobre novidades. Porque é uma Bíblia, a Bíblia é um livro que se renova. A transformação nossa do entendimento da amplitude desse Deus espiritual, que é grande, transcendente, ele só vem à revelação quanto mais você busca na palavra. Se não buscarmos, não adianta, vamos ficar à margem, com a água nos nossos artelhos, e Deus quer nos levar à profundidade. Então, o propósito de Deus, quando Paulo fala isso no capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 11, ele fala dos ministérios. E Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que todos não sejam mais levados por ventos de doutrina, que haja crescimento, que haja avanço. E ele diz: levado à estatura de Cristo.
a estatura de varão perfeito. Essa é a nossa meta. Analisando friamente, você tem o fruto do Espírito em você? Hein? Se você tem o fruto do Espírito em você, o fruto do Espírito é a revelação do caráter de Cristo. Quando você tem alegria e paz, falta o amor. Quando você tem amor, falta o domínio próprio. Quando você tem domínio próprio, está faltando fé, fidelidade. Vem a dúvida, você balança. Vem a onda, você quer morrer. É o espírito dobre, né? É inconstante, né? Que fala Tiago. Então, quando nós temos isso gerado em nós, isso faz parte da nossa natureza. Nós estamos caminhando para o aperfeiçoamento. Então, a Bíblia está dizendo que nós somos transformados de glória em glória. A medida da nossa transformação é a glória de Cristo. Caminhar por esse sentido. O escritor aos Hebreus diz, olha, capítulo 5, versículo 12 a 14, ele diz: tendo decorrido o tempo que devíeis ser mestres, ainda precisais direitinho. E ele diz que o leite é dado para as pessoas inexperientes, mas o alimento sólido é para as pessoas que têm experiências e têm a mente exercitada, a mente cheia da palavra, que possa discernir o bem e o mal. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Porque ele fala, toma leitinho porque é menino. E todo menino não desfruta da herança de Deus. Vocês estão entendendo que é vital o crescimento? Paulo diz isso no capítulo 4 de Gálatas, versículo 2. Ele diz, o herdeiro, enquanto menino, que vive debaixo de tutores, é dono da herança, mas não desfruta dela. Jesus já nos deu herança, mas porque nós somos meninos, nós não desfrutamos dela. Agora, quando eu me desenvolvo, cresço, sou transformado de glória em glória, eu desfruto da herança. A minha versão fala, no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Quer dizer, você tem que crescer. Eu penso nisso sempre, nessa nova ciência que existe, né? Essa nova ciência que diz que a plasticidade, neuroplasticidade, né? Que a mente, ela se desenvolve. Você começa a trabalhar a mente, que você vai reativando os neurônios já parados. E a Bíblia está dizendo que quando eu me exercito na palavra, eu tenho capacidade de discernir o bem e o mal. Você vai ampliando o seu espaço mental sobre as coisas de Deus. Por que hoje se fala pouco? Quando você vê a história da igreja, havia muitos pensadores no início. Agostinho, ele começa nos anos 347. Ele foi um grande pensador da Bíblia. Policarpo foi um grande pensador, tudo lá no início. Na Idade Média surgem alguns pensadores. Hoje nós não temos mais isso, porque nós não somos objeto para pensar na Bíblia.
O momento é tudo fast food. Eu quero as coisas prontas. Você não medita na palavra de Deus com profundidade. Interessante que Paulo fala de Moisés como se fosse um vizinho dele, né? É. E viveu assim, Tão longe, né? tão longe. Mas eu acho que Paulo ele tem uma mensagem que ele se repete em várias cartas dele. Essa mensagem mesmo, de você deixar de ficar esperando alguém falar de Deus, no caso Moisés, do véu, do resplendor, para ter o ministério do Espírito, ou seja, você se achegar a Deus. Isso aí. É a essência do ensino dele em quase todas as cartas. E Parar de depender dos outros depender do Espírito. e vá direto a Deus. E ele diz no capítulo 2 de 1 Coríntios sobre esse trabalhar do Espírito em nós. Quando você olha Paulo e Timóteo, Paulo incentiva Timóteo várias vezes porque ele era meio, ele fala, desperte o dom que há em ti. Qual era o apego de Paulo a Timóteo? Ele fala duas vezes, 1 Timóteo 1,5 e 2 Timóteo 1,5. Ele fala de algo que marca a vida de Timóteo, que faz Paulo apegar. Ele fala de uma fé sem hipocrisia, não fingida. Que ele tinha, a qual habitou primeiro em Tua avó Eunice, Lloyd em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Esse é 2 Timóteo 1,5. Ele está dizendo que Timóteo era herdeiro. Olha a função nossa com os nossos filhos. Uma fé sem hipocrisia, uma fé sem fingimento. Ele diz, habitou na tua avó, habitou na tua mãe e habita também em ti. Estou certo que também habita em ti. Porque você vê que Timóteo era meio... Ele não gostava muito do confronto. Paulo dizia, anima-te, desperte o dom que há a ti. Por quê? Porque ele via em Timóteo uma fé sem hipocrisia. Uma fé poderosa. A vida cristã é de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo dizia em 2 Coríntios 5 e 7, nós não andamos por vista, andamos por fé. E Timóteo era um homem que ele tinha total apego. Timóteo se converte na primeira viagem de Paulo. Nessa época, Timóteo era muito jovem. Muito né? jovem. Era um adolescente, né? A única coisa é que ele foi criado na religião judaica. E o pai dele era grego. Na primeira viagem missionária ele se converte. E aí Paulo o adota como discípulo. E começa a instruir. Depois Paulo o leva para ser pastor em Éfeso. Mas ele ainda era muito jovem. Muito jovem. E ele fala, ninguém despreze a tua mocidade. E aí ele fala, ser padrão. Na palavra, no procedimento e na fé. Entre os anciãos, porque ele se sentia jovem e perante os velhos da igreja. Isso constrange um pouco. E Paulo fala sobre isso para ele. No capítulo 2 Timóteo 1 e 6, ele fala de algo que todo líder deve pensar. Ele começa a falar sobre o dom, que avives o dom que foi dado a ti pela imposição das minhas mãos. Pode ler? Pode. Por essa razão
Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Leia o 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Veja o que ele está falando para Timóteo. Timóteo foi guindado à posição de líder. Tá? Ele estava lembrando do dom, para mim é o dom ministerial, que Paulo colocou, ungiu e separou e impôs na mão sobre ele. E ele estava deixando pessoas tomar posição. Ele fala, Deus não nos deu o espírito de covardia. Quando Deus nos dá uma liderança, eu não posso abrir mão dela. Mas eu acho que é exatamente por isso que eu perguntei, porque ele era um menino, tendo que tomar posição diante de pessoas muito mais velhas, muito crente há muito mais tempo, mas que já estavam desvirtuados. E como é que um menino ia se levantar e chamar a atenção de um? Por causa da imposição, por causa da liderança. Eu penso que Paulo também veio, o papel de Paulo era quebrar paradigmas. Quem que tinha uma posição de falar, por exemplo, naquela época? Só aqueles que eram os anciãos. Isso aí. E o menino se levanta. Aí você tem que olhar a liderança. Quando Deus te dá uma liderança, por isso que é importante saber o princípio da autoridade. Deus te deu, você tem que saber usar. Porque Deus não bypassa, você é responsável por ela. Quando Deus deu a Moisés a liderança, quando o povo adora o bezerro, Deus se ira. Ele pede autorização a Moisés pela liderança. Ele diz assim no capítulo 32 de Êxodo, versículo 10, se não me engano. Ele diz, agora pois, deixa-me destruir esse povo. E Moisés fala, não. Porque Deus não podia, porque ele tinha dado a liderança a Moisés. Deus respeita. Então Paulo está incentivando a Timóteo usar essa autoridade. Deus que deu, ele tem que usar. E aí nós extrapolamos isso para a família. A Bíblia diz que o homem é o líder. 11 de 1 Coríntios, versículo 3. Quando essa liderança, ele abre mão, você está infringindo uma lei de Deus. Tá? A liderança do homem. A Bíblia diz que Deus é o cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. Então tem que aprender. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Então, já ele tá, não adianta. No reino de Deus não tem banana. Tem que exercer a autoridade. Mas em todas as áreas, né? Em todas as áreas. O guardinha. Tudo. Todos tem que respeitar. É capítulo 13 de Romanos. Você tem que respeitar, não tem. Então vamos orar, vamos agradecer o Senhor.